Estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Graças e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Queria trazer uma breve reflexão para vocês neste vídeo, que se encontra lá no texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que vai dizer assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queria trazer uma reflexão neste texto. Hoje nós vivemos em um tempo, em um século onde diversas informações são trazidas até nós, onde nós vivemos em um mundo totalmente globalizado e ao tempo todo nós somos bombardeados de informações. E muitas vezes nós ficamos superficiais nesses assuntos. E a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Nós sabemos sobre várias passagens, sobre vários versículos, recitamos esse versículo, agora não vivo mais eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Mas nós não sabemos o profundo que é essa palavra, nós sabemos só superficialmente. E quando nós olhamos aqui a fundo nesse capítulo 2, versículo 20, nós vamos perceber uma profundidade grande, nós vamos perceber algo maravilhoso, que é Cristo viver em nós. Mas para Cristo viver em nós, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos de conhecer a Cristo, para que Ele possa viver em nós, para que nós possamos viver em Cristo. Nós precisamos de conhecer a Ele, precisamos de ter um relacionamento com Ele, precisamos de ter intimidade com Ele. Só assim Cristo irá viver em nós, só assim nós iremos viver com Cristo na nossa vida. Outra coisa é abrir os nossos corações. Nós precisamos de abrir a nossa vida, abrir os nossos corações, abrir a nossa casa para que Cristo possa entrar e fazer morada, para que Cristo possa viver de fato com a gente. Então nós precisamos de abrir os nossos corações.
Mas muitas vezes nós não abrimos os nossos corações completamente. Nós abrimos apenas uma parte. Nós falamos assim: ah, Jesus, você pode entrar nesse cômodo, você pode entrar nessa parte do meu coração, mas essa outra parte aqui eu fecho ela com 7 chaves e não deixo você entrar. Não, para Jesus viver na nossa vida, para nós vivermos em Cristo, precisamos de abrir os nossos corações completamente para Cristo. Segunda coisa que eu queria falar é: o que significa Cristo viver em nós? Eu separei aqui alguns tópicos para você refletir. Primeiro, viver em Cristo significa que a pessoa é nascida de novo, ou seja, significa que agora a pessoa é um novo homem. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai falar assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, se você está em Cristo, você é um novo homem. Você deve deixar o seu velho homem. Você deve renunciar às suas atitudes. Você deve renunciar aos seus desejos. Você deve renunciar àquilo que você queria fazer e que não vai de acordo com a vontade de Deus. Você deve renunciar a isso, porque viver em Cristo significa que a pessoa, ela é um novo homem. Viver em Cristo significa que a pessoa, ela foi transformada pelo Espírito Santo. Viver em Cristo significa que agora ela tem novas atitudes que agradam o coração do Pai. Segunda coisa que eu separei é: viver em Cristo significa que a pessoa é um adorador. Em João 4, capítulo 4, versículo 23, vai falar que o Pai, ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Viver em Cristo significa você ser um verdadeiro adorador. Mas como eu disse no início dessa mensagem, nós estamos vivendo em um mundo onde é tudo superficial. E nós achamos que sermos adoradores é simplesmente a gente chegar aqui no culto, levantar as nossas mãos e começarmos a louvar a Deus. Achamos que ser adorador é chegar aqui, cantar, louvar, é chegar aqui tocar, é chegar aqui pregar. Nós ficamos muito presos aqui no templo, mas não, a adoração, ela não está presa aqui no templo, ela está presa dentro de você. Porque a adoração, ela é um estilo de vida, que aonde quer que você vá, você leva essa adoração. Aonde quer que você esteja, você tem que ser adorador. Seja no seu serviço, seja na sua faculdade, seja na sua escola, você deve ser um adorador. Em todo momento você deve adorar a Deus. Então não se engane, meu irmão, que simplesmente você vir aqui no templo é porque você é um adorador. Que simplesmente você vir nos cultos de sexta, de domingo, você vai ser um adorador. Não, a adoração é quando você veste esse estilo de vida e é adorador em todo o tempo na sua vida. Terceiro, viver em Cristo significa que nós não somos mais escravos do pecado. Agora que nós estamos vivendo uma vida em Cristo, nós não podemos estar aprisionados no pecado. Nós não podemos estar aprisionados em emoções, nós não podemos estar aprisionados ao nosso passado, porque agora nós não somos mais escravos do pecado, porque nós vivemos uma vida em Cristo. E entra no primeiro tópico que eu falei, renúncia. Nós não somos mais escravos do pecado porque nós renunciamos às nossas vontades, os nossos desejos da carne, nós renunciamos isso e agora vivemos uma vida em Cristo. Então, não somos mais escravos do pecado. E a última coisa que eu queria falar é: viver em Cristo significa que Ele está no controle de toda a situação. Se Cristo está na sua vida, se você vive para Cristo, se você vive para Deus, Ele está no controle da situação, porque Ele está reinando sobre a sua vida, porque Ele é o regente da sua vida. Então, Cristo, Ele está no controle de toda a situação.
Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes achamos que aquilo que nós estamos passando não pode ser resolvido, que é algo impossível. Mas se nós vivemos uma vida em Cristo, se nós estamos enraizados em Cristo, na rocha, Cristo, Ele está no controle de toda a situação. E você irá passar por toda essa situação vencedor, porque Cristo, Ele está com você. Então, eu queria que você refletisse um pouco sobre essa passagem simples, mas é uma passagem extremamente profunda. Será que você tem vivido de fato uma vida em Cristo? Será que Cristo Ele tem vivido em você? Será que Cristo Ele tem sido o dono da sua vida? Muitas vezes nós falamos sobre isso, muitas vezes nós dizemos que Cristo vive em nós, mas nós não praticamos isso. É muito fácil eu falar que eu amo meu irmão, mas não pratico isso. É muito fácil eu falar que eu devo fazer o bem, mas eu pratico o mal. É muito fácil eu falar que eu devo fazer alguma coisa, mas o difícil é praticar isso. E será que você tem praticado viver em Cristo? Será que você tem praticado Cristo ser o dono da sua vida? Queria que você refletisse um pouco sobre essa mensagem. Estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. E Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Deus te abençoe.